Olá pessoal, eu sou a Amanda Hobby e hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça aqui. Uma peça super bonita, super elegante, super fina para os seus clientes de social media, utilizando o tema de Dia dos Namorados que já tá aí, né? Mas seguindo as técnicas que eu vou deixar nessa aula, você pode replicar e usar a sua criatividade para criar peças muito mais bonitas do que essas. Inclusive para outras datas, não só para Dia dos Namorados, você pode usar para Dia das Mães, Natal e um dia a dia mesmo dos seus clientes. E sabe qual é o melhor de tudo? É muito fácil de se fazer. Então eu vou deixar o material aqui embaixo, inclusive o PSD dessa arte aberta para você baixar, fazer o download e tentar replicar aí na sua casa. Use a sua criatividade, porque a partir disso você consegue fazer muita coisa legal. Mas antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e ativar as notificações para receber tudo que eu posto em primeira mão. Agora vamos deixar de enrolação e vamos começar a aula. Então eu abri um arquivo aqui de 1200 por 1200 pixels, coloquei uma resolução de 120 dpi e cores RGB, nada demais. Vou começar criando um fundo. Vou renomear minha camada para fundo. Vou pegar aqui meu conta-gota e vou colocar a cor aqui no meu hexadecimal, 78001F. Quero esse tom. Vou dar OK. Vou vir aqui na minha barrinha de ferramentas, vou clicar. Aqui tá o meu degradê, mas você pode, no seu caso já pode estar a lata de tinta, ou você clica no G, que ele já vai abrir, tá? E vou preencher com o meu fundo. Feito isso, eu vou criar mais uma camada, Ctrl Shift N, e vou chamar como fundo ruído. Vou fazer isso porque eu não quero que fique um fundo chapado, eu quero um pouco de textura aqui na minha imagem, tá? Então eu vou pegar de novo aqui a minha paleta de cores, clicar duas vezes e vou trocar agora pela corzinha 420112. Vou dar OK. De novo vou pegar minha lata de tinta, pintar, vou vir em filtro, ruído, adicionar ruído. Vou deixar ele com uma intensidade de 18.7. Aqui na distribuição eu vou deixar Gaussiana e monocromático. Vou dar OK. Vou pegar e alterar o meu Blend Mode para luz direta. Vou deixar com a capacidade de 25, porque eu não quero que fique tão forte. Vou criar uma máscara, apertar o B, que é o meu pincel, aumentar um pouco a altura do meu pincel. Vou centralizar mais ou menos aqui o meu pincel no meio, ó, ele tá com 1200 de tamanho e tá bem suave. E vou clicar com o meu pincel em preto, porque eu quero que essa parte não tenha o brush. Depois disso, eu vou acrescentar mais uma camada aqui para o meu fundo. Posso clicar aqui ou Ctrl Shift N. Vou trocar minha cor aqui na paleta de cores pro FF 5656. Vou clicar em OK. Vou diminuir um pouco, meu pincel tá com 1400, agora eu vou diminuir um pouco, vou deixar mais ou menos 1200 e cliquei no meio, porque eu quero um ponto de luz no meio dessa minha imagem aqui. O nosso fundo tá praticamente pronto, então eu vou pegar, agrupar e renomear como fundo essa camada. E agora a gente vai fazer a segunda parte e começar a acrescentar elementos. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer uma imagem de fundo pra gente conseguir trabalhar o restante da peça. Eu vou puxar uma imagem de namorados aqui que eu achei bem bonita, eu baixei ela do Freepik e vou deixar aqui pra vocês baixarem também. Primeira coisa que a gente vai fazer é recortar essa imagem. Eu vou pegar a minha seleção rápida, você pode pegar aqui na nossa barra de tarefas ou clicando no W. E vou selecionar de uma forma mais grosseira a foto. Aproximo um pouco mais, pego o laço, que eu posso pegar através do L ou selecionando aqui, vou segurar o Shift e vou dar uma seleção um pouco mais próxima da minha imagem, pra gente pegar partes, por exemplo, que nem do cabelo dele que faltou, e vou fazer uma seleção um pouco mais fina agora. Aqui a gente tem bastante cabelo, não precisa se preocupar tanto com isso, eu vou até tirar essa parte que tem mais fio aqui. E vou fazendo a minha seleção.
Olha, fiz aqui a minha seleção, que ficou mais ou menos bem feita. Agora eu vou usar o Photoshop para ajudar a recuperar um pouco mais de informação, principalmente nessa parte do cabelo, para a gente conseguir terminar a nossa imagem. Então aqui eu tô selecionada com a minha ferramenta laço, vou clicar em selecionar e mascarar. Aqui eu posso, nessa parte de exibir, eu posso escolher o modo de exibição que eu prefiro. Se eu quero que a minha imagem de fundo fique em preto e dê destaque, por exemplo, só para a imagem que vai ser recortada, para a imagem que vai permanecer, eu posso escolher, por exemplo, em vermelho, como máscara. E aqui você escolhe qual você prefere, tá? Eu vou usar o sobrepor para eu ver aqui, que eu acho que fica mais fácil para eu enxergar. A gente pode aumentar ou diminuir essa opacidade, ó, para ele dar mais ou menos destaque no que vai aparecer. Quanto melhor a sua precisão, mais bonito vai ficar. Mas isso vai muito de acordo com cada profissional. Veja o que fica mais confortável para você e siga desse jeito. Eu tô aqui com essa minha segunda ferramenta selecionada, tá? Que é a ferramenta de refinar borda. E eu vou começar a passar no cabelo dela, porque eu quero que pegue um pouco mais daqueles fios que ficaram pra fora, ó. Aqui posso dar um zoom pra ver como que tá ficando, ó. Essa parte aqui ele vai praticamente tirar, então a gente precisa resolver isso depois. Vou diminuir um pouco meu pincel. E vou passando aqui também, ó. Ó, a gente tá vendo que aqui ele tá interferindo bastante nos olhos, então eu vou dar um Ctrl Z. Vou diminuir um pouco mais a minha ferramenta e vou tentar ver se eu consigo pegar. Senão depois eu posso voltar também isso aqui com o pincel branco na máscara, tá? Depois que eu der o meu ok. Vou pegar aqui perto do cabelo dele também, pra não ficar com esse corte muito seco, que eu não acho que fica legal. E vou passando, ó, bem suavemente. Só pra dar um pouco mais de cara de cabelo, pra revelar um pouco mais de fio. Aqui onde eu percebi que ficou algumas bordinhas verdes eu também posso passar, principalmente porque o casaco dela é vermelho e o nosso fundo também é vermelho, então não vai dar tanto problema. E por enquanto aqui tá bom. Vou apertar aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, no saída para, porque aqui se você clicar do jeito que tá, vai pra seleção. Eu já quero que crie uma máscara. Então eu vou colocar máscara de camada. Aqui você tem a opção pra pôr nova camada com máscara de camada, novo documento. Escolhe o que é melhor pra você, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com a máscara de camada ou nova camada. Escolhi aqui, dei ok. E aqui eu consigo ver o resultado que eu tive. Ó, dá pra ver que ele ficou legal, mas ele puxou um pouco do verde. Então eu vou clicar 2 vezes aqui na minha máscara que foi criada. E eu vou pedir para descontaminar as cores. A cor aqui já está selecionada no vermelho, certo? Você escolhe a sua cor de fundo aqui, tá? E eu vou pedir para descontaminar as cores. Vou dar ok, aí ele vai abrir uma camada nova. E aqui a gente consegue trabalhar de uma forma melhor. Vou trabalhar nessa minha camada de cima. Vou pegar o pincel, diminuir ele, deixar ele com a dureza bem suave. Em preto eu escondo, em branco eu revelo. Essa parte eu quero esconder, então eu vou começar a esconder. Aqui eu vou inverter o meu pincel para branco, porque eu quero trazer de volta a informação desse cabelo, que nem aqui, por exemplo, ó. Aqui eu não quero perder essas informações que eu acabei perdendo. Então eu volto com o meu pincel em branco e começo a passar onde eu quero voltar informações, ó. Aqui também. Eu acho que tá bom por enquanto. Vou diminuir eles um pouco. Mais ou menos assim. E vou centralizar a minha imagem. Pronto, mais ou menos aqui. Vou agrupar essas duas imagens aqui e vou chamar ela de casal. Vou deixar essa segunda cópia aqui, porque quando a gente pede descontaminar cores, ele faz uma bagunça com os pixels. E às vezes a gente precisa recuperar alguma coisa e não consegue. Então eu vou deixar essa minha segunda aqui como proteção, como segurança na verdade. Feito isso, eu vou começar a ambientar essa minha imagem. Como que eu vou fazer isso? Como a gente não está trabalhando com cores tão diferentes, eu vou clicar aqui nas minhas propriedades e vou abrir um mapa degradê. Com esse mapa degradê, eu vou alterar essas duas cores para eu conseguir
trazer uma tonalidade mais próxima da minha foto com o fundo. Vou clicar aqui na minha primeira cor e vou trocar essa cor para um 52016. Vou clicar em OK. Vou pegar essa minha segunda cor e vou trocar aqui no hexadecimal para FFB2EE, que é um tomzinho de rosa. Vou dar OK. Posso apertar OK agora. Fiz isso, eu vou pegar a minha camada do mapa degradê, vou estar selecionada nela, vou segurar o meu Alt porque eu quero que esse efeito fique só na minha foto. Agora eu vou trocar o Blend Mode, eu vou pôr luz indireta, no valor de mais ou menos uns 85. E a gente já começa a ter uma proximidade maior na nossa cor. Olha, eu fiz isso, eu vou dar um Ctrl S aqui para manter minha cópia, minha imagem salva. E eu vou duplicar essa minha imagem dos namorados. Eu vou dar um Ctrl J na minha imagem. Vou pegar a imagem de baixo, puxar para cima, para eu não perder o anexo. Posso aplicar aqui a minha máscara de camada, não tem problema. Eu vou vir em filtro, outros, alta frequência. E para que eu vou usar alta frequência? Eu vou usar o alta frequência agora para dar um pouco de volume para essas pessoas, dar um pouco mais de destaque para realces e sombras de uma forma rápida, que não me faça perder muito tempo, por exemplo, usar um Burning Dodge, por exemplo. Então, ó, eu posso aumentar como 8, olha que legal que fica. Deixa eu ver aqui, 8.5 mais ou menos. Acho que tá ótimo, ó. Pode usar um 8.5, dá OK. E agora a gente vai trocar o Blend Mode dessa alta frequência. Coloquei um sobrepor e olha a diferença que fica. Achou que pesou muito a mão, que ficou muito forte? Diminui um pouco, deixa com uns 85, com uns 90. Mas olha como a gente consegue dar um pouco mais de relevo para essa imagem do que sem, ó. Fica bem legal. E agora eu vou finalizar essa parte da foto colocando um pouco de luzes vermelhas aqui nas extremidades do corpo dele para fazer melhor a transição também entre uma imagem e outra. Vou criar uma camada nova em cima da minha camada de alta frequência. Vou renomear esse aqui para alta frequência profundidade. E agora eu vou criar uma camada nova. Eu vou colocar aqui luz. Vou diminuir um pouco esse tom aqui para mais ou menos no 570000. Vou dar OK. E agora eu vou pintar com o meu pincel nessas extremidades onde tá fugindo muito a cor. E vou trocar aqui meu Blend Mode para luz indireta. A gente conseguir uma aproximação um pouco melhor, ó. Toda extremidade. Fiz isso, achei que tá um pouco forte, vou diminuir um pouco para deixar um pouco mais leve e vou apagar onde tá passando aqui. Vou criar uma máscara em cima e com o pincel em preto eu vou tirando da onde não precisa. Que nem eu no cabelo dele não tem necessidade. Aqui eu acho que passou um pouco, ó. A gente consegue tirar. Só que toma cuidado, porque senão você acaba tirando do cabelo dela. Aqui na roupa também não há necessidade de ter, ó. Essa parte de baixo eu vou tirar. Ó, vou voltar um pouco aqui no cabelo dela, vou apertar um B pra pegar o pincel. Tô em preto, vou voltar pro branco, posso voltar aqui ou apertando X. Vou diminuir o meu pincel e vou passar só aqui no cabelo, ó, pra ficar mais fácil. Vou diminuir um pouco essa alta frequência aqui, que eu achei que tá um pouco forte, vou deixar com uns 80 mesmo. E vou salvar mais uma vez. A gente já tem a principal parte da nossa peça montada, que é o fundo e a foto. Agora a gente vai começar a acrescentar alguns elementos aqui na imagem. Eu vou começar a colocar corações. Isto mesmo. Vou diminuir um pouco. Eu vou colocar esse coração como se estivesse saindo de trás deles, ó. Vou colocar aqui, mais ou menos. Vou dar um Enter, só que esse balão tem que ficar atrás, então eu vou pegar e puxar entre a camada do fundo e a camada do casal. Vou reagrupar essa camada, reagrupar com Ctrl G e vai chamar balão. E aqui eu consigo ajustar da forma que eu quero, ó. Vou clicar nessa camada do balão e vou tirar essas fitinhas que estão aparecendo, ó. Volta para preto.
e apaga. Se aparecer por trás dela ou por trás dele, você vai arrumando. Vou puxar um pouco para baixo, vou duplicar, vou apertar Ctrl T porque eu quero distorcer a minha imagem e eu vou puxar como se tivesse mais um balão saindo daqui, só que eu quero menorzinho. E para não ter trabalho de ficar tendo que apagar isso daqui, ó, o que eu vou fazer? Vou puxar esse meu balão copiar aqui para trás. Então eu vou colocar aqui, essa minha primeira é dos 2 balões, então ele vai chamar balão duplo. E esse daqui vai ser balão único. E eu vou ajustar até eu conseguir tirar esse pedacinho de balão que tá aparecendo aqui, para que pareçam 3 balões apenas, ó. Ficou legal. Eu já tenho a minha primeira parte dos balões e eu posso agora ir ajustando para que ele fique mais bonito. Vou aumentar um pouquinho, jogar um pouco para trás, vou inclinar um pouco mais, puxar um pouco mais para cá e aumentar. Até de um jeito que eu ache que fique bonito, tá? Fiz isso, eu vou pôr mais um balão aqui. Então eu vou duplicar de novo essa camada, vou dar um Ctrl J, vou puxar meu balão para cá, vou girar e vou ver qual deles que eu vou usar, que aqui eu vou usar apenas um. Então eu vou deixar um maior mais ou menos aqui, coloquei aqui mais ou menos onde eu quero o meu balão, e agora eu vou aproveitar o balão da frente e vou apagar esse do fundo, porque eu quero um só. Poderia usar os 2? Poderia, fica a critério de quem tá fazendo a arte. Nesse caso eu vou apagar. Então eu vou aumentar, eu já tenho aqui minha máscara, a minha camada do balão. Vou colocar balão sozinho, para eu saber. E eu vou apagar esse balão aqui do fundo. Peguei meu pincel, tá em preto, 100% e 100%. Posso aumentar um pouco mais para tirar essa parte de cima. Eu vou deixar ele com uma dureza mais ou menos aqui nos 50, porque eu não posso que seja tão suave. E aqui eu posso fazer de uma forma bem rápida, ó. E quando for chegar perto da extremidade, aí eu venho, dou um zoom, diminuo meu pincel e tiro com mais cuidado. Se tirar um pouquinho não tem problema, é só prestar bastante atenção no que eu tô fazendo e senão vai dar muito defeito. Até porque eu vou usar um desfoque, como o balão tá mais atrás, eu vou desfocar esses balões. Dentro da minha camada do balão, eu vou criar um novo grupo, porque eu vou aplicar uma curva em cima dessa camada. Então eu vou vir aqui nas minhas propriedades, vou apertar em curvas, vou diminuir a minha linha da curva para mais ou menos aqui esse primeiro risco. Quando a minha camada não está anexada, ela aplica para tudo que está para baixo dela. Então eu vou aqui na minha camada de curvas selecionadas, eu vou segurar o Alt e apertar nos balões, porque eu quero só os balões com esse efeito. Vou vir aqui e vou dar um desfoque gaussiano em todos os meus balões. Eles estão em objetos inteligentes, então eu consigo alterar o desfoque de acordo com o que eu gosto ou não. Se não tivesse, você aplicou o desfoque, acabou, sua imagem tá daquele jeito. Como ele tá em objeto inteligente, então eu vou aplicar o desfoque e depois eu posso voltar e regular esse desfoque. Se você não entende de objeto inteligente, eu vou deixar aqui em cima, em algum canto desse vídeo, um vídeo onde eu explico certinho tudo sobre objeto inteligente. Então qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, clica aí e assista porque vale muito a pena você saber. Ó, uma coisa que eu esqueci. Esse meu balão, ele tá com a máscara. Se eu for aplicar o filtro por cima, o desfoque por cima, ele não vai dar certo. Então, vou usar aqui só para vocês verem, ó. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Olha, tem parte que ele pega e tem parte que não. Isso acontece por causa da máscara. Então, eu preciso aplicar a minha máscara. Eu vou rasterizar minha camada, vou clicar em cima da máscara, vou apertar para aplicar a máscara. Vou converter em objeto inteligente novamente e agora eu vou fazer o mesmo processo. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E vou deixar mais ou menos com um 6. Ó, eu gosto com 6, ele fica bem desfocadinho, mas não perde tanto. Vamos ver até com 5 para ver se não fica legal. Não, acho que tá perfeito. Deixa eu ver com 6. Vou ver até um pouquinho mais. 6.6. Vou deixar com 6.6, vou dar OK. E vou fazer o mesmo processo nesses outros balões. Como eu mascarei as cordinhas desse balão, então eu não vou precisar fazer todo aquele trabalho de rasterizar a camada, converter em objeto inteligente de novo depois, porque ele só daria problema aqui embaixo. Falando nisso, ó, eu preciso até apagar essas cordinhas que estão embaixo do casal, mas vou fazer isso depois. Vou vir aqui no meu balão duplo, filtro, desfoque, desfoque gaussiano.
vai aplicar a mesma quantidade de desfoque. Como ele tá um pouquinho pra frente, eu posso diminuir um pouco. Posso deixar, por exemplo, com 6. E vou dar OK. E vou fazer a mesma coisa aqui no de baixo. Lembrando que como a minha imagem tá em objeto inteligente, se eu não gostar do efeito ou quiser dar mais ou menos efeito, é só eu clicar 2 vezes aqui em desfoque gaussiano. E aqui eu controlo, ó. Posso aplicar mais desfoque ou tirar todo o desfoque. Vou apertar cancelar porque por enquanto tá bom desse jeito. E vou pegar de baixo. Filtro, eu posso vir aqui direto, ó. Desfoque gaussiano. Ou vir aqui de novo em desfoque e desfoque gaussiano. E aqui eu vou dar um 6.6 de novo. E essa minha parte dos balões tá praticamente pronta. Então agora a gente já tem o nosso fundo, os nossos balões e o nosso casal aqui na imagem. Posso dar uma olhada, tentar ajustar essa imagem aqui, porque tem mais balões aqui. Isso eu vou acertando com o tempo, tá? Centralizar um pouco mais esse casal, até ficar legal. E agora a gente vai começar a escrever aqui na nossa imagem. Em cima aqui do casal, vou apertar o T, que é a ferramenta de texto, ou a gente pode encontrar aqui. E vou escrever amor. Ó, nos meus caracteres está selecionado esses 2 T's, então as minhas escritas estão todas grandes. Vou tirar, porque eu quero só o A maiúsculo. A fonte que eu estou usando para vocês saberem é a Amarillo. Vou deixar aqui também na pasta de download para vocês baixarem. É uma fonte que eu acho bem bonita e que combina bem com essa data. E eu vou trocar o tamanho, que eu quero ela bem maior, tá? Eu não quero que ela fique pequena. Aqui ela tá com 63,97. Eu vou deixar essa imagem, essa fonte, na verdade, com 92 mais ou menos. Então, aumentar um pouquinho mais. Vou deixar com 92,85. E vou colocar mais ou menos a distância do meu A, como se estivesse aqui no começo do balão. Posso habilitar minhas linhas guias aqui e ir arrumando, ó. Para você habilitar suas linhas guias, você segura o CTRL e o ponto e vírgula, tá? Você tira ou volta. Ó, vou baixar um pouquinho mais a minha fonte. Vou deixar ela centralizada aqui. E aqui eu vou escrever mais 2 textos. Então, eu vou tirar minha linha guia. Vou clicar fora com a ferramenta de texto. E vou escrever viva. Vou diminuir bem essa fonte, se essa minha tá com 92, eu vou deixar mais ou menos ela com 40, ó, 40,87, e vou encaixar aqui, ó, na cabeça dele. Vou duplicar, porque eu vou usar esse mesmo tamanho, vou pôr aqui, e vou colocar um ó. E vou puxar aqui pra cima da mão dela, ó, que eu quero que fique bem encaixado o texto, bem bonito. Agora, o que tá dando pra perceber? Tá muito seco essa transição entre o casal e o texto. Então eu vou pegar, eu vou agrupar o meu Viva o Amor e escrever a frase Viva o Amor. Vou voltar no casal, na foto deles. Vou pegar o meu pincel, aumentar, com ele em preto e começo a tirar. Pera aí, ó. Tem que deixar a dureza bem leve. Ou você pode fazer isso também com o degradê, tá? Com a ferramenta degradê aqui, ó. Tá, latinha de tinta, você pode pegar a ferramenta degradê, setar em preto e branco e ir apagando. Eu prefiro fazer com o pincel, mas é uma questão de hábito. E vou tirando, ó, dando batidinhas até que ele vá sumindo. Centralizar eles um pouco melhor, tá? Aí eu pego o casal, o balão e a fonte, dou CTRL T tudo junto, ele vai aparecer uma mensagem, pode dar OK. E vou puxando até eu achar que tá um pouco mais centralizado. Eu tô usando uma linha guia aqui de base pra mim. Acho que aqui tá melhor. Posso tirar minha linha guia e voltar a trabalhar. Posso subir eles um pouco também, que tô achando um pouco baixo. Quero eles um pouco mais no meio. Vou pegar essa minha camada aqui do fundo. E eu vou dar um CTRL T porque eu quero ela um pouco maior. Achei que ela tá um pouco pequena, ó. Vou aumentar um pouquinho mais, para iluminar um pouco mais, tá? Agora eu vou dar uma sombra nesse texto. Peguei a palavra amor, clico 2 vezes aqui na parte cinza da camada. Para abrir o meu estilo de camada, vou clicar em sombra projetada. Tá com modo de mesclagem multiplicação, a cor tá em vermelho.
A opacidade tá em 100, ângulo tá em 90. A distância e expansão aqui, eu vou mexer um pouquinho. Ó, eu vou deixar, então, a minha sombra com a distância em 14, expansão em 24 e o tamanho em 2. O ângulo continua em 90. Venho e aperto OK. Vou fazer as mesmas coisas com o Viva, só que eu acho que o Viva aqui ele ficou um pouco mais baixo. Como a palavra é menor, então eu vou pegar aqui, ó, a distância e eu vou subir um pouquinho. Vou colocar como 10, vou manter como 24 e vou deixar o tamanho como 6. E vou fazer a mesma coisa com o outro. Nosso texto aqui também já tá pronto. Vou aumentar um pouco a opacidade da minha camada de ruído, porque depois que a gente começa a fazer, a gente começa a ver o que a gente consegue melhorar, o que dá pra deixar do jeito que tá, o que dá pra alterar. Eu vou aumentar, vou deixar mais ou menos com uns 35 só. Olha, já pesa um pouco, vou deixar com 30. E agora eu vou pra parte de finalizar a minha peça, de acrescentar alguns efeitos de luzes, pra deixar minha peça um pouco mais bonita. Vou aumentar um pouco esse balão, ó, esses 3 balões aqui. Só que com isso eu consigo ver o rabinho da corda que ficou. Vou pegar e vou tirar esse rabinho aqui. Pronto. Tirar tudo que pode servir de distração ou de parecer defeito depois da minha foto. E para dar um efeito mais bonitinho aqui na minha palavra amor, eu vou pegar um vetor que eu tenho de coraçõezinhos e vou acrescentar aqui. Então eu vou acrescentar um coração aqui para dar um charminho mais nessa palavra que é amor. Peguei isso aqui no Free Pick, vou puxar para a minha arte, vou trazer aqui junto para o meu texto do Viva o Amor e vou ajustar. Eu acho que esse aqui vai ficar mais bonito, ó. Então vou puxar esse outro, que ele lá não deu certo, ele fica muito torto. Vou puxar esse aqui. E com esse aqui eu vou arrumar. Para facilitar, vou clicar 2 vezes aqui na minha parte cinza do objeto inteligente. Vou pedir uma sombra projetada já, para ele ficar com a sombra parecida do meu amor. Aqui do amor ele tava com 14, 24 e 2. E vou vir aqui em sobreposição de cor e pedir o branco. Aí fica mais fácil de eu ajustar. Deixa eu virar horizontalmente para ver. Vou aumentar aqui o zoom e vou começar a acertar. Mais ou menos assim, ó. Só que a minha sombra você vê que tá pegando em cima da minha letra. Então eu vou puxar meu coração para baixo do texto, ainda dentro da camada, mas eu vou deixar ele por último. Ó, ele já tá pegando uma forma bacana. Vou aumentar um pouco esse ruído, se eu achar depois que ficou muito forte, eu diminuo. Vou deixar ele com 35 mesmo. Vou diminuir um pouco, ó, já começo a ver que minha peça tá com uma forma bem bonita. E eu vou criar uma camada em cima porque eu quero fazer uma vinheta, para fechar melhor a minha peça e dar mais destaque para os elementos centrais. Como vou fazer isso? Posso criar através aqui de uma nova camada, com o pincel em preto. Clico na latinha através do G e pinto. Poderia ter vindo aqui e colocado uma cor sólida também em preto, indiferente. Vou renomear minha camada para vinheta. Criar uma máscara, apertar o pincel e vou aumentar bastante, para que o meu pincel caiba praticamente na tela. E vou clicar no meio. Dar mais alguns cliques aqui para ter um pouco mais de efeito. Não tanto, senão a gente acaba tirando, ó. Eu acabei tirando muito aqui de cima. Vou deixar assim mesmo. Vou vir aqui na minha camada da vinheta e trocar o Blend Mode para luz indireta. Aí eu consigo corrigir um pouco, ó. Se eu achar que tá muito forte, eu posso deixar um pouquinho menos. Mas eu gostei. Fiz isso, deixa eu olhar o que mais que eu vou trocar. Eu acho que o meu casal tá com muita incidência de sombra. Então eu vou abrir aqui a minha pasta do casal. Em cima da foto deles eu vou clicar aqui nas minhas propriedades e vou pôr uma curva. E eu vou tirar um pouco de preto, porque eu quero um pouco mais de luz no meu casal, ó. Principalmente no rosto deles. Tem a minha curva aqui, se eu achei que tirou muito do cabelo, eu diminuo meu pincel bastante. Em preto eu volto a sombra aqui do cabelo, ó. Mas do rosto eu tiro. Olha a diferença, como eles ficam mais visíveis. Vou diminuir um pouquinho, deixei em 95. Vou criar um grupo aqui para minha vinheta.
Eu sempre crio grupo, mesmo que seja com uma camada. Isso é uma questão de organização, eu prefiro assim. E também porque eu tenho um pouco de toque de deixar coisas em camada e outras coisas sozinhas. Mas isso também fica muito a critério de quem tá fazendo. Feito isso, vou pegar minha ferramenta de texto e clicar aqui em cima. Tô com a minha fonte em Bebas, vou diminuir essa fonte para mais ou menos uns 38,56 e vou escrever aqui: o amor está no ar. Ops, ela não diminuiu, achei que tinha diminuído aqui, mas eu vi que não diminuiu, então eu vou diminuir novamente. Vou centralizar aqui, eu quero ele bem aqui em cima. Eu acho que podia ter um pouco mais de preto aqui nessa vinheta, viu? Deixa eu duplicar essa camada pra ver. E vou deixar com uns 25 de opacidade só pra deixar mais bonito, ó, prefiro. Vou subir um pouco esse amor também. Com o coraçãozinho. Lembra de selecionar os dois. E vou subir só um pouco, para encaixar melhor. Vou subir um pouquinho o meu O também. E agora eu vou colocar mais uma frase aqui embaixo. Vou escrever nessa parte aqui: desejamos a todos. E aqui embaixo um feliz dia dos namorados, encaixando já nessa fonte, tá? Vou duplicar essa imagem aqui, esse texto na verdade eu vou escrever. Vou pegar minha linha aqui de novo, minha linha guia. Vou ver onde que termina o meu coração. E eu vou diminuir esse desejamos para que ele fique bem centralizado com a minha escrita, mesmo que não esteja centralizado com o coração de fundo, não tem problema para mim. Vou subir um pouco para parecer que ele tá saindo aqui do lado do A. Vou duplicar esse desejamos a todos, puxar para cá, colar nessa linha aqui do meu A. E aqui eu vou colocar um feliz dia dos namorados. Vou descer um pouquinho para ficar mais próximo. E lembra daqueles coraçõezinhos que a gente deixou aqui no Illustrator? Vou encontrar um aqui que eu acho bonitinho, por exemplo esse. Vou clicar em Ctrl C, vou minimizar meu Illustrator. Aqui no Photoshop, em cima da camada de texto, eu vou dar um Ctrl V. Vou pedir para ele vir como objeto inteligente. Vou clicar duas vezes. Vou clicar duas vezes aqui nessa parte cinza da camada, porque eu quero deixar ele branco. E vou sobrepor a cor. Vou dar um Ctrl T, diminuir ele. E colocar aqui, ele menorzinho, para a gente conseguir preencher essa escrita. Vou duplicar, virar horizontalmente. Para quem não sabe, para virar dessa forma que eu faço, é só você clicar com Ctrl T e ajustar, ó. Você pode rotacionar, ou se você clicar em cima da sua imagem com o botão direito, você pode pedir para redimensionar, girar, inclinar, inserir, virar horizontalmente ou verticalmente. E vou pôr ele mais para baixo, vou ajustar ele um pouquinho e vou colocar mais um. Vou diminuir esse primeiro, que eu vou colocar um igual agora. Então eu vou pôr 3 coraçõezinhos aqui do lado. Vou diminuir um pouco esse aqui do meio e deixar ele um pouquinho mais reto. Tirar minhas linhas guias com o Ctrl e o ponto e vírgula. E minha peça tá quase pronta. Ó, eu vou subir um pouco vou agrupar, na verdade. Vamos primeiro agrupar os corações com uma camada chamada corações. Vou agrupar esse texto, vou agrupar esse texto aqui e chamar ele de texto principal. E vou agrupar os dois de novo, para caso eu precise fazer alguma alteração, eu já possa fazer com os dois juntos. Seleciono as duas camadas, Ctrl G, e vou colocar texto e corações. Vou pegar esses daqui, ó, e vou subir um pouco, porque eu acho que ele tá muito baixo. Também não posso subir tanto a ponto de pegar aqui na sombra. Vou diminuir um pouquinho, vou descer um pouquinho, esse amor está no ar. Se você quiser, o que que você faz? Pega a ferramenta quadrado, pega aqui no comecinho e abre um quadrado, segurando o Shift para ele ficar proporcional. Você vai ter um tamanho aqui e você pode usar esse tamanho aqui de guia para a borda da sua arte, tá? Porque daí ele fica proporcionalmente igual de todos os lados. Eu coloquei mais ou menos a mesma margem, ó. Meu amor está no ar e aqui do Dia dos Namorados tá com a mesma distância da borda. E agora a gente tá praticamente finalizando a peça. O que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar um efeito de bokeh em cima para deixar a peça mais bonita. Eu vou deixar aqui na pasta de downloads para você fazer o download dessa imagem de bokeh. Mas se você quiser aprender a fazer o seu próprio bokeh do zero, usando qualquer outra imagem e sabendo controlar tamanho, desfoque, cor, tudo certinho, eu vou deixar aqui
o tutorial onde eu ensinei a fazer direitinho, super fácil, do zero, o seu boquê, tá bom? Ó, esse foi o que eu fiz. Eu vou pegar aqui minha camada, vou clicar em divisão. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a tirar essa quantidade de efeito. Ó, vou jogar o meu boquê aqui embaixo do balão para ver como ele fica, ó. E ele já dá um efeito mais bonito porque não fica em cima do casal. Mas eu vou tentar tirar com a máscara. Se não der, eu jogo ele para trás. Minha máscara tá aqui. Quando a gente vai tirar em cima, especificamente do casal, é até legal que você esteja com 100% em fluxo e opacidade do pincel. Porém, quando você vai tirar do resto, se você tiver com 100%, ele vai tirar demais. Então eu vou deixar com 50% e eu vou clicando para ter um pouco mais de controle no que eu quero que fique e no que eu quero que saia. Ó, vou tirar um pouquinho daqui, se bem que eu achei bonitinho em cima do rosto deles, vou deixar então. Em cima dos corações eu também gostei, vou diminuir um pouco para tirar esse aqui, para não ficar tanto. E esse aqui também. Mas esses daqui eu vou deixar. Aqui eu gostei. Aqui eu achei que ficou um pouco demais, então eu vou aumentar, dar umas pequenas batidas para ficar um pouco mais suave. E o que eu posso fazer é jogar minha vinheta para cima, minha camada de vinheta, ó. Ele fecha melhor. Aqui nessa parte eu vou diminuir para menos, aqui 30 e 30 de opacidade e fluxo. E vou dar alguns cliques também para deixar um pouquinho mais suave. Vou agrupar essa camada aqui como boquê. E eu praticamente finalizei a peça. Agora eu só vou ajustar ela no Camera Raw e dar uma alta frequência. O que eu vou fazer agora é apertar Ctrl Shift Alt E e vou dar um Camera Raw. Vou fechar minha peça no Camera Raw. Filtro, Camera Raw. Aqui eu vou tirar um pouquinho do meu contraste para eu conseguir mexer nas curvas de tom sem afetar demais, então vou deixar em menos 10. Vou vir aqui na minha curva de tons, vou aumentar um pouco o realce, tomando cuidado, senão ele vai estourar o meu boquê. Ó, se eu mexer no claro, a peça fica um pouco mais clara, fica bonita. E eu posso acrescentar um pouquinho de sombra, ó. Bem pouquinho, então fiquei com 13 de realce, 6 de claros e menos 7 de escuros. Não vou mexer nas sombras agora, porque senão acho que vai fortalecer demais. Não quero isso. Vou voltar aqui no meu básico e vou dar um pouco de claridade. Bem pouquinho, porque eu já vou jogar um alta frequência por cima, ó. Fiquei com 10 de claridade. Se eu mexer na minha vibração, ele vai ficar bem colorido, porque minha peça já tá bem colorida, então eu não vou acrescentar muita mais cor. Então eu vou aumentar um pouquinho minha vibração pra uns 2, mais ou menos, bem pouquinho mesmo. Vou vir aqui no meu FX e vou jogar um pouco mais de vinheta. Vou trocar o destacar prioridade para sobreposição de tinta. Feito isso, vou dar um Ctrl J, vou vir em filtro, outros, alta frequência. Tá em 8, vou diminuir para 1, porque eu quero só um pouquinho de detalhe na minha peça. Vou aqui e vou pedir o sobrepor. Ó, eu posso pôr o sobrepor, luz brilhante, mas olha como ele dá muito mais destaque. Olha a luz linear, então. Eu vou deixar no meu sobrepor. Achei que pesou um pouco, vou diminuir para uns 60. E a minha peça tá pronta. Então esse foi o tutorial de hoje. Com um pouquinho de criatividade, a gente consegue fazer um número muito variado de peças através desse tutorial. Então eu vou deixar aqui o link para vocês baixarem as imagens, tá? Fazerem aí na casa de vocês. Vou deixar o PSD aberto também. Façam um teste e usem a criatividade, soltem a imaginação e caprichem bastante aí para os seus clientes.